uma alegria novamente estar aqui com vocês, compartilhando esse espaço e tempo de aprendizado junto com cada um de vocês. Também compartilhando com os amigos espirituais, que aqui se faz presente também. Quando eu falo os amigos espirituais, é a equipe de lá. Porque nós temos aqui nós desencarnados e temos também a equipe dos amigos também espirituais, o pessoal que vem participar da palestra. Há toda uma organização nesse sentido, onde todos participam desse trabalho que são organizados pela casa. O tema, como foi dito, é sobre o vício que inibe a plenitude do ser. Inibe é inibir mesmo, no sentido de atrapalhar, de fazer com que nós não venhamos a avançar diante da nossa plenitude, da nossa felicidade. Há um entrave. Eu vou dizer uma coisa para cada um de vocês aqui, para nós todos, que nós somos lobos de nós mesmos. Essa que é a verdade. E vou dizer uma coisa que vocês não é novidade, mas eu vou fazer questão de passar essa informação para que vocês já vão junto conosco fazendo esta reflexão. A pessoa que mais me faz sofrer, qual que é a pessoa que mais me faz sofrer? Muito bom. Eu vi que alguém já perceberam quem faz você sofrer, você mesmo. Nós somos o maior inimigo nosso mesmo. Daí a importância de nós começarmos a mudar a nossa forma de pensar, de agir diante da vida. Porque, vou dizer uma coisa, que o vício, o que é o vício? O vício é uma dependência vigorosa, em que nós somos dependentes de uma pessoa ou de uma coisa. Na verdade, esses vícios são atitudes mentais que nos levam compulsoriamente a ser subjugado por situações e pessoas. Isso começa desde cedo. E nós muitas das vezes não percebemos disso. E quando nós estamos em determinada situação, vocês já pararam para pensar que a gente pergunta por quê? Por que está sucedendo isto comigo? Por que eu sou fraco, não consigo vencer esse vício que eu carrego comigo? Então, eu vou dizer já para vocês, todas as vezes que vocês perguntam o porquê, na verdade, sublimarmente falando, vocês estão querendo arrumar um culpado. Quem é culpado pelo meu sofrimento? Quem é culpado pelo meu vício? Esse vício é um vício moral e é o vício físico. Nós vamos trabalhar nesta noite com vocês. Aquela passagem da mulher adúltera, não vou trabalhar ela toda agora nesse momento, mas é só para a gente posicionar que a multidão indo atrás, atirando a pedra naquela mulher adúltera. Vocês percebem analisam junto comigo e começam a perceber essa cena. Várias pessoas seguindo uma norma daquela época, e o que se falava na norma da época? Que a mulher adúltera tem que ser apedrejada. Jesus aproxima-se daquela situação onde aquelas pessoas iriam atirar as pedras, e Jesus faz aquela célebre questionamento:
que quem não tem pecado, que quem não tem vício, aquele que não tem pecado, atire a pedra. O que aconteceu? Todos aqueles presentes, devido à autoridade de Jesus, todos se afastaram e não julgaram a pedra. Eu quero pegar essa pequena passagem, simplesmente para fazer um pequeno questionamento. O grupo, nós somos assim, com essa tendência de grupo. Muitas pessoas fazem, nós vamos pelo modismo, né? Modismo da bebida, do cigarro, da companhia, né? E daí nós adentramos junto com esse grupo e agimos de acordo com todo aquele grupo. Todos ali queriam atirar a pedra. Isso é para nós começarmos a nos raciocinar conosco mesmo. Nós estamos atirando a nossa pedra também nos nossos familiares, nos nossos amigos, por falta de entender, compreender o outro, de fazer essa avaliação que deveríamos fazer conosco mesmo. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: essa intervenção do adulto, ele passa um clichê para nós, do nosso psiquismo, que na verdade nós vamos criando de uma certa forma uma repressão, né? Que nós vamos vivendo no ambiente doméstico. Isso que é uma verdade. Gente, tudo isso acontece no ambiente doméstico desarmônico. Mas o que tem isso a ver com o vício? Tudo. O vício nosso está relacionado ao não bom relacionamento que nós não temos com os nossos familiares. Vocês querem verem um exemplo? Esse desenho animado, na maioria deles, não sei que vocês já pararam para pensar. Ele é muito sublimar, isso que eu vou dizer para vocês. No desenho animado mesmo. Vocês já perceberam, por exemplo, naquele desenho da Pantera cor-de-rosa? Vocês já viram a mãe? Você já viu a mãe ou o pai naquela cena ali? Não. A pessoa, na verdade, está ali sozinho. Isso, de uma certa forma, olha a propaganda sublimar nessa situação. Quando a pessoa não se relaciona bem com os familiares, ela se isola. Observam para vocês verem, por exemplo, na questão do divórcio, é uma experiência que nós temos já, trabalhando na área da família, que é a alienação parental, onde muitas das vezes se disputa, separa-se o casal, e aí começa a se fazer o joguinho, né? E falando mal do pai, e o pai falando mal para o filho e a mãe falando mal do pai. Isso aí é horrível, gente. O que vocês estão o que passa, né? Começa a analisar conosco esse vício, né? Em que as consequências dessa falta de conhecimento, com a criança que está em formação, vendo aquela disputa dos pais com relação à separação, e usando o filho como escudo dessa situação. O que vai suceder com essa criança quando ela for se desenvolvendo cada vez mais nessa fase? Vai ser uma pré-adolescência complicada, difícil. Esta criança vai buscar compensações, e essas compensações são pesadas. Hoje nós vemos no ciclo familiar, né, aquele que tem problema com o filho que lida com a droga, e que você for fazer um apanhado, um estudo desse aspecto todo, você vai verificar que a problemática está exatamente na relação, né, do casal, na relação de como você trata todos aqueles membros da sua família. E daí o filho parte para a bebida, para o cigarro,
para as amizades, que você não trabalha no lar muito bem trabalhado, esse aspecto da escritura, do caráter, da moral, do evangelho, né? E isso aí é onde nós acabamos perdendo o rumo da situação. E quando a gente vai começar a trabalhar, analisar tudo isso que nós estamos falando, vamos ter que arregaçar as mangas e trabalhar bastante para que nós possamos vencer esse vício dentro de nós. A proposta principal dessa doutrina espírita, doutrina consoladora, é exatamente isso. É que nós venhamos domar as nossas más inclinações. E nós temos que trabalhar isso conosco. Porque muitas das vezes nós estamos como aquele disco, nem te usa mais, né? Mas nós estamos igual aquele disco que está arranhado e não saímos do lugar. Daí a importância de nós começarmos a procurar soluções para que nós não fiquemos naquela situação repetitiva na nossa vida e não buscar o que realmente devemos buscar em termos de crescimento, em termos de desenvolvimento espiritual. Então, dando sequência, nós observamos hoje, eu gostaria só de relatar para vocês, ter uma experiência realizada com ratos, né? E eles colocam uma gaiola, colocam a água, o alimento ali naquela gaiola, e aí condiciona o rato, põe a água e a droga ali. E o rato acaba, por não ter convivência com outro rato, começa a utilizar a droga. Aí vocês pegaram aqueles ratos, colocaram eles junto com... Pegaram aqueles ratos, colocaram numa comunidade com outros ratos, né? E ali estava a água e a droga. Os ratos, mesmo que tinham passado pela experiência, depois de determinado desenvolvimento de trabalho, eles estavam relacionando, bebiam água e não ia para a droga. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, uma gaiola em que nós estamos presos nele. O celular. É uma gaiola, é um vício, em que você passa ali horas e horas lidando com o celular. Isso aí é um objeto que nós usamos, sabendo usar, é muito útil, mas hoje o ser humano vive nessa gaiola do vício do celular e perde ali bons tempos, não sabendo tirar o proveito necessário. Estou querendo buscar para vocês verem como é que é muito amplo a situação, né? Porque hoje você pode verificar a maioria dos nossos jovens hoje num quarto, né, usando o seu celular e daí por diante. Enquanto poderia estar vendo o pôr do sol, estar fazendo outras coisas diferentes, estar assistindo uma palestra, vendo outros objetivos maiores, e muitas das vezes fica na gaiola presa do seu celular. Então, nós temos uma questão de pais também super protetores. Eles fazem estrago na criança, esses pais super protetores. Dá tudo para a criança, né? O meu filho não vai passar por aquilo que que eu passei. Olha só esse questionamento. Gente, os pais superprotetores, na verdade, passa-se uma mensagem bloqueadora, é uma pressão torturante, é uma tensão psicológica, é o controle do destino do outro, a questão de pais superprotetores. E não deixa o filho desenvolver o seu senso de autonomia. Essa que é a realidade de pais superprotetores, né? Então nega o filho dos amigos, nega o filho de parceiros afetivos. Se abusar, começa até a escolher a esposa ou o esposo para os nossos filhos. Porque nós temos um hábito, né? E esse hábito de fazer julgamento, e julgamento
nada mais é do que baixa autoestima que acontece com cada um de nós. Então daí, gente, é importante, né? Quando a gente não sabe trabalhar bem esses aspectos, aí surgem esses vícios do egoísmo, do orgulho, da inveja, né? E aí nós passamos para os físicos, as drogas, o álcool, o cigarro, e assim por diante, tá? Então, é uma questão para que a gente possa realmente estar verificando, analisando e ampliando, porque eu acredito que vocês acharam que eu ia desenvolver o vício falando da droga, do negócio, e eu estou trabalhando cada um de vocês. É como eu iniciei o trabalho, falando que nós somos a pessoa que mais faz nós sofrer, somos nós mesmos. Então nós temos que começar a mudar a nossa forma de pensar, de agir, para que a gente possa alcançar objetivos melhores. Nós ainda vivemos num processo, na verdade, aculturado. Então ainda predomina-se a figura ainda do marxista. Para falar nisso, hoje tem umas mulheres também, vou te falar, viu? Sai de perto também, né? Muitos machistas também. Se abusar, apanha até da mulher, né? Mas as coisas vão mudando. Quando tem o marido marxista, é aquele que vai, de uma forma, vai trazer uma demarcação restrita. Isso deve, isso pode fazer. Quem aguenta uma situação dessa, se não tiver um preparo psicológico suficiente, vai terminar, vai inibir essa pessoa. Porque vai procurar aventura, vai procurar ser feliz, vai procurar desejos, uma série de itens, fugindo do seu compromisso, da sua missão, por causa dessa situação machista dos homens. A gente vê e acompanha pela TV vários casos de violência doméstica, né? Tudo isso é essa questão aculturada, é essa cultura machista que ainda nós vivemos na nossa sociedade e que nós temos que começar a repensar bem tudo isso aí. E quando você tiver essa situação na mão, você tem que ter a inteligência suficiente, a razão, a lógica, para que você possa, de uma certa forma, ir trabalhando esses aspectos, sabendo trabalhar bem isso. Quando eu digo trabalhar bem isso, é você trabalhar a sua mente, a ver até que ponto que isso está te trazendo, transtorno psicológico, se isso está te levando a uma depressão, se isso está te levando a uma situação que você não consegue controlar. Aí tem que procurar ajuda, gente. A Casa Espírita, por exemplo, né? Com os trabalhos dos passes, das orientações espirituais, procurar um psicólogo, porque porque a instrução, o conhecimento é fundamental na nossa vida. Nós temos que ter uma direção na nossa vida. A vida nossa tem que ter uma direção. A partir do momento que nós desenvolvemos o nosso livre-arbítrio, né? Um princípio, nós começamos dentro de um princípio inteligente, e aí temos uma direção, o determinismo agiu por nós até nós termos o nosso livre-arbítrio. Aí, a partir daí, nós temos que ter uma sequência, um objetivo a ser alcançado. Nós temos um processo a ser alcançado. Todos nós aqui temos um objetivo a ser alcançado. Então, nós temos que ter um propósito, temos que ter um sentido, e vou fazer aqui uma linha imaginária para que vocês possam se situar nela. O princípio inteligente, criado simples e ignorante. Esse simples e ignorante não quer dizer de ignorância, não. É de falta de conhecimento das leis naturais. Daí nós temos que ter um sentido na nossa vida. Esse sentido é nós buscarmos o autoconhecimento.
Buscar o autoconhecimento se faz através da instrução e do amor. E do amor. Então, é necessário que nós empenhemos para que a gente possa buscar o grande propósito nosso. Nós temos que ter uma direção, um sentido na nossa vida e um propósito. Por exemplo, o propósito profissional de cada um de vocês. Então, você aperfeiçoa cada vez mais no seu propósito profissional. De médico, advogado, de um bom mecânico, e assim por diante, seja qual for a profissão. Mas você está ali trabalhando, crescendo, desenvolvendo, não criando intriga na sua vida, tem uma meta a ser alcançada. Então, esse é o propósito. Nós temos uma missão, e um dos propósitos maior desses propósitos, dos nossos propósitos, é servir o outro. Um dos maiores propósitos da nossa vida é alcançar a nossa evolução. Então, isso nós temos que começar a trabalhar, porque nós temos ainda grandes desafios pela frente para ser alcançado. Por exemplo, você vê a questão de como que é complicada a questão do vício, para que a gente possa trabalhando, é a nossa persona, por exemplo. Persona é as nossas, estou falando das reencarnações anteriores. Muitas das vezes nós temos certas atitudes que é do nosso passado, é o nosso caráter, mas que está vindo à tona determinada situação. Tem hora que nós fazemos determinadas atitudes que a gente fica pensando, mas isso não poderia ser de mim, não, eu não sou esse tipo de pessoa. Está vendo? Você tem que começar, de uma certa forma, a frear essas tendências, domar essas más inclinações, a fim que você possa se buscar a sua plenitude. E não inibir. Não ficar como aquele disco arranhado naquele lugar e não buscando objetivos maiores que devam ser de cada um de nós. É importante que nós empenhemos para que a gente possa buscar isso aí. Então, se nós começarmos a observar a nós mesmos, isso é um estudo, é autoconhecimento que nós temos que fazer, porque vou dizer uma coisa séria para vocês. Nós não nos conhecemos. Esse é o grande desafio. Por que nós sofremos? Porque nós não nos conhecemos. Nós não sabemos quem somos. Esta é a realidade. E deixamos a vida nos levar, deixamos as coisas acontecer, e quando vamos dar pela coisa, vem a dor, vem o sofrimento, vem uma doença, e você fica perguntando por quê. E o porquê sempre é aquilo que eu disse, você quer saber quem que é o culpado, por você estar passando aquilo. Vocês já observaram como é que os filhos colocam a culpa nos pais, quando não se dá bem? É o pai que é culpado. Ou aquelas pessoas que são mais próximas de você que é o culpado. E vou dizer, o culpado sempre é nós mesmos. Então, gente, essa convivência difícil, é uma área difícil, dá um mal-estar interior, e aí encadeia-se em nós em buscar compensação. Pois ocorre um medo nosso. A verdade é o seguinte, nós temos medo quando a gente não sabe trabalhar o medo, porque o medo ele é fantástico na nossa vida. Quando a gente sabe tirar as vantagens dos nossos medos. Mas quando nós temos esse medo, nós temos medo de nós mesmos, de encarar a situação, de começar de novo, do zero. E nós temos que estar preparados para isso, gente. Isso aqui chama planeta Terra. Planeta Terra é mundo. Tem a questão 712, né? Qual que é o objetivo dessa tentação? Desenvolver a razão. Incitar o homem ao cumprimento da sua missão. Passar no teste. Então, vocês passam a observar
que nós temos que começar a alavancar, avançar, enfrentar essa situação. Então, eu quero até passar alguns exercícios para que a gente possa fazer isso aí, tá? Nós vamos controlando o horário aqui, nós vamos ver se nós conseguimos chegar e rapidinho a gente passa trabalhando isso aí, tá? Então, tudo isso acontece, essas compensações, exatamente, ele ocorre pelo medo de enfrentar a si mesmo. Então, surge, né, quando você não enfrenta a situação, não tem coragem de encarar, surge os vícios autodestrutivos. Na verdade, é uma autossabotagem que nós fazemos da nossa vida. Aí você parte para o cigarro, para a droga, para o consumo. O consumo, gente, é uma coisa séria. A gente tem que começar a observar nós. O consumo, por exemplo, você cria carência, né? Você cria carência. Na verdade, tudo isso acontece, essa carência que eu estou me referindo, né? Que eu dei o exemplo lá do desenho animado, da pantera, por exemplo, você não vê a figura do pai, exatamente para a criança possa... eles chegaram à conclusão que a pessoa que mora sozinha, se isola, ela consome mais, come mais, uma série de questões. Isso é sublimar, isso é coisa que se vocês começarem a observar, vocês vão perceber todas essas questões. Então tem que prestar bastante atenção nesse desenho animado, o que eles passam de mensagem sublimar para os nossos filhos, né? Porque é realmente uma questão que sempre acontece conosco, né? Então, olha, acontece a ansiedade. A ansiedade é decorrência dos nossos desejos, né? Você passa a controlar o tempo, você quer controlar o tempo, né? Passamos a fazer julgamento, que eu já disse, que baixa, a autoestima baixa, né? Baixa a autoestima. Quando a pessoa faz julgamento, a pessoa passa a ser arrogante. Então você tem que começar a observar todas essas atitudes, né? Observar todas essas atitudes que começam a suceder conosco. Então, normalmente, você pode observar quando a pessoa... isso a gente já observamos muito. Por exemplo, a pessoa passa a falar descontroladamente, né? A pessoa vive ansiosa. Isso é uma atitude de vício. A gente tem que começar a prestar atenção nisso. A mentir. Tem gente que fala mentira que não vai gostar da mentira. E mentira assim, boba, qualquer coisinha está mentindo. Muitas vezes, eu até já tinha dito isso aqui em outras palestras, as pessoas quando mentem, é porque às vezes tem uma pessoa que é controladora. Ou o marido ou a esposa é controladora. Aí, para ele não encarar a situação, ele fala uma mentirinha aqui, uma mentirinha de cá. Isso são pessoas controladoras, são pessoas autoritárias diante da situação. Então, são detalhes para vocês começarem a pensar que não deixa de ser um vício. Aí, o marido sempre fala uma mentirinha à toa. Ele não precisava nem falar que é mentira, mas fala mentira. E vive a vida falando mentira. E como nós gostamos de falar mentira, né? Outra situação de vício, gente, é lamentar. E vou dizer uma coisa para vocês, né? Colocar em estado de vítima. Como que isso acontece conosco? Você se coloca na condição de vítima, né? E você quer alguém que tenha dó de você, né? A verdade é essa. Outra questão de vício, gente, é a gente achar que é dono da verdade. Achar que só você está certo. Isso nós temos que começar a nos observar e aprender a respeitar os pontos de vista do outro. Não existe ninguém igual o outro. Isso também é uma questão de vocês começarem a observar, né? É a questão da alteridade, né? Saber respeitar o próximo. Quando fala respeitar o próximo, é no sentido de você saber aonde começa o seu direito e o seu direito vai até onde começa o direito do outro. Então, muitas das vezes, nós invadimos o espaço do outro em desrespeito, em denigrância à pessoa. Então, temos que começar a refletir bem profundamente sobre essas questões. Tem outro também que trabalha descontroladamente.
nós temos que saber ter um controle sobre o nosso trabalho, né? Hoje todo mundo precisa trabalhar, tudo correto, direitinho. Mas há uma fuga, né, de muita gente para o trabalho, para você não encarar determinada situação dentro da sua casa, porque ela está em desarmonia. Então vocês já começaram a perceber que eu estou trabalhando todo o aspecto do vício, do relacionamento que nós temos com o outro, em que nós não sabemos trabalhar bem isso, e vamos fazer essa compensação de forma de fuga. E essa fuga é uma fuga que, gente, o vício, ele abre essa porta e é uma questão que a gente depois chega num ponto de uma dependência tamanha, né, que você passa a depender dessa situação, porque você não se trabalhou bem, elaborou bem a sua vida nesse aspecto, e aí nós sofremos as consequências dessa situação. Então, é essa questão. As paixões, né, gente? As paixões nada mais são imperfeições morais, está lá no Livro dos Espíritos. Eu não trouxe as questões, não, tem as questões lá no Livro dos Espíritos. Então, as paixões é ambição, orgulho, ferido, né? Tem gente que não leva desaforo para casa de jeito nenhum, vai lá tirar a satisfação, né? Ciúme, inveja, avareza, tudo isso são imperfeições morais, né? Gente, a crueldade, as guerras que nós estamos vendo agora, tudo isso é vício, né? A preguiça, a fome, né? Olha para você ver como que o mundo agora está em processo e como que as pessoas estão passando dificuldade, né? Você vê o trabalho dessa casa, né, das cestas básicas que são distribuídas, um trabalho nobre, engrandecedor, que não precisava nada disso, né? Que todos nós tivéssemos o nosso trabalho, a nossa dignidade e tudo mais. Então, é importante começarmos a pensar. Hoje, mais de 2/3 do nosso mundo está passando fome. Então, é muito sério tudo essa situação. Então, vamos fazer o combate, né? Vamos combater tudo isso aí. E o combate é predisposição. Vamos começar a nos observar. Vontade firme. Vamos buscar conhecimento. Vamos verificar o que realmente está sucedendo conosco. O que nós vamos enfrentar diante dessas situações aí. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. O que está acontecendo é que nós não sabemos fazer, não sabemos usar. Então, nós temos que saber conhecer, né? Conhecer esse aspecto do abuso. Por exemplo, o abuso é um desequilíbrio. O uso é uma experiência, é um hábito. O abuso, quando a gente abusa, ele gera dor. A doença também, né? A doença, por exemplo, as doenças em geral, ela decorre da falta de não saber fazer um bom uso. Aí nós abusamos, né? Abusamos da bebida, abusamos da gula, tá vendo a consequência disso aí? E como? Vai embora mais cedo e vai chegar lá de lá e... Ué, você tinha mais uns 10 anos ainda para ficar lá na Terra, fazer algumas coisas, né? Porque não quer dizer que a coisa acontece assim matematicamente correta, assim, igual vocês estão falando, não. Mas muitas das vezes nós desencarnamos, somos compulsoriamente, né, de forma gradativa, e aí, quando a gente vai perceber, a gente chega lá numa situação um pouco difícil, e até que a gente consegue perceber, observar essa questão consciencial, porque, vou dizer para vocês, na realidade espiritual, tudo é consciencial. Em questão da mente. Se você não conseguir elaborar bem, por isso que eu estou trabalhando essa questão do vício, nós temos que trabalhar bem. Porque se nós não trabalhar bem, tem o hábito do cigarro, vai fumar com alguém ou vai beber uma bebida em forma de simbiose, né? Você fotografar, às vezes, a pessoa ali num bar, bebendo e tudo mais, você vai ver um espírito também bebendo junto com você.
sugando as suas energias deletéricas daquela bebida. Tem necessidade. Onde vai buscar isso? É aqui. Então você vê que é uma coisa séria, não é tão assim para a gente brincar. Então, na verdade, quando nós estamos na realidade espiritual, é a questão consciencial. Tudo é consciencial. Se nós não elaborarmos nossa mente, nós não vamos situar na região que nós precisamos situar, né? Nós não vamos encontrar com as pessoas que nós precisávamos encontrar. Por quê? O nosso mundo, o nosso mundinho, estou incluindo todo mundo, nosso mundinho, nós estamos tão alienados, a nossa mente está tão alienada com relação a todos esses aspectos, e a gente não vai conseguir perceber a nossa mãe desencarnada que está ao nosso lado. Nós vamos estar vendo qualquer outra imagem, mas não vamos ver a nossa mãe que está ao nosso lado, tentando orar, buscar nós, para que a gente receba os recursos da espiritualidade maior. Então, a gente tem que saber fazer, significa saber usar. Então vamos fazer um exercício aqui, para gente, que vai dar tempo aqui para a gente fazer. Vamos começar a observar o nosso pensamento. Todo mundo agora vai observar o seu pensamento. Até que agora está bom que vocês estão acompanhando, estou vendo, está dando para acompanhar cada um de vocês atentamente, nos acompanhando. Atenção ativa, ninguém dormindo, estou gostando, muito bom, ativamente. Mas eu quero ver vocês é naquela crise existencial, naquele momento que bate aquele pensamento negativo. O que vocês vão fazer? Vamos elaborar a pergunta. Por que eu estou pensando nisso? Aquele moço lá age daquela forma, gente, fazendo julgamento, adulterando no pensamento, pensando naquele homem bonito, naquela mulher bonita. Mas por que eu estou pensando isso? Então vamos mudar o pensamento. Porque se você começar a alimentar pensamento desse tipo, aonde vai dar isso aí? Então tem que começar a policiar. E buscar resposta. Em buscar resposta, aí que é a questão. Você tem que buscar resposta para esse pensamento seu. Então vou dar aqui gratuitamente para vocês, não paga nada, viu? Não paga nada. Tem uma técnica que é infalível. Orar. Buscar a oração. Porque a oração é você conversar com você mesmo. Pai, o anjo da guarda, mentor da minha família, dá uma mão aqui, que eu não estou aguentando esse pensamento, não. Isso aqui vai me deixar uma loucura. Vai me levar para o fundo do poço. Eu quero que você me dê uma mão. O que vai acontecer nesse momento? A vibração. Muda tudo. Gente, essa vibração que vai emanar em cada um de vocês não vão imaginar o recurso que vai fluir. Você abre um leque, você abre as comportas da sua mente, buscando o que é melhor para você. E você consegue, naquele momento, essa sintonia, essa vibração da espiritualidade. Os amigos espirituais estão ali à sua volta, sei que nós não percebemos, por isso que é importante que cada um de nós venhamos desenvolver essa sensibilidade, no sentido de começar a perceber o nosso anjo da guarda. Está ali, falando, ô menino, vamos embora, você está fazendo coisa errada. Por que você está aí até essas horas no bar, bebendo? Deu para entender? Estou tentando puxar, não estou falando nada, não. Cada um pode ter sua vida, tranquilo, equilibrada. Aí eu vou falar, beber sua cervejinha, tudo bem, tá bom. Mas se puder ficar sem beber a cerveja, melhor ainda. Deu para entender? Ué, vocês estão achando que vai ter cerveja a vida toda, na vida de vocês? Você acha que vai ter um churrasco, vocês vão ter um campo lá na espiritualidade de churrasco e tudo mais? Se nós não começarmos a fazer esse treinamento da nossa mente, nós vamos ter uma dificuldade grande, porque nós vamos estar alienados. A gente observa nas reuniões mediúnicas,
que nós fizemos esse trabalho há bom tempo, levando um gravadorzinho, que ainda vocês lembram daquele gravadorzinho de... E fizemos aí começamos a ver os espíritos que manifestavam nessas reuniões de mediúnicas, e tinha espírito que estava, sério mesmo, gente, há quase mais de século, com aquela ideia fixa que Jesus ia voltar, ressuscitar. Gente do céu, é uma coisa seríssima. Está vendo o que é? Nós fazemos um bloqueio na nossa vida, nós bloqueamos a nossa vida, nós não conseguimos perceber nada. Hoje é uma correria, né, para enfrentar o ganha-pão e tudo mais, e nós estamos atropelando a nossa vida, nós estamos sabotando a nossa vida. E você não tira um tempo para você fazer uma meditação, uma reflexão, uma oração. Nós não estamos investindo, cultivando, né, o nosso jardim. Precisamos cultivar o nosso jardim. E para cultivar o jardim, tem que pegar a enxada. E no primeiro momento vai dar trabalho, gente. A primeira enxadada, né? Você tem que preparar o terreno. Para depois você jogar ali o esterco, depois plantar, depois voar. A vida é assim, a gente tem que estar zelando por nós, cuidando de nós. A pessoa mais importante nessa vida é você. Somos nós. Vocês já deram conta disso, que a pessoa mais importante é você? E você não percebe essa questão, né? Então, é isso aí. Então, e vamos buscar reforço. Por exemplo, qual que é a nossa... Quer ver uma outra questão? Qual que é a sua reação emocional quando fala mal de si? Você é desse jeito? Eu não imaginava que você era dessa forma. Aí como é que você reage? Qual que é a sua emoção? Tem controle dessa emoção? Não? Sim? Está vendo? Tem que observar como é que é a sua reação diante de alguém que fala mal de você. Oi, aquele rapaz não presta. Aí você vai lá tirar satisfação. Então tem que ver, começar a ver. Você te irrita, sabe tolerar, fica ressentido, angustiado. Na verdade, a gente até já tinha dito isso aqui, todas as vezes que a gente fica de uma certa forma decepcionado, na verdade a maior decepção é você mesmo, porque você depositou certa expectativa na pessoa que você achava que aquela pessoa era daquele jeito e nunca achava que aquela pessoa ia agir daquela forma com você. Aí você acha que aquela pessoa é ingrata com você, começa a cobrar, tá vendo? A cobrança. Isso é um vício, gente. A gente tem que começar a nos observar nesse aspecto aí, ok? Então, outra questão. Qual que é o vício que eu tenho? Tem coragem, tem que começar a trabalhar isso aí. Qual que é o meu vício? Eu falo muito, eu sou fofoqueiro, fofoqueira. Deu para perceber? Ora, tem que começar a observar. Tem que começar a fazer uma autoanálise, sua mesmo. Isso é lógico, é razão. Você não quer melhorar? Você não quer uma vida melhor? Você não quer uma plenitude? Não quer ser feliz? Como é que você vai ser feliz com esse tanto de vício nosso? Com qualquer coisa nós estamos ficando melindrados. Brigamos com a vida, brigamos conosco. Estamos dando murro aí na parede aí, ó, estragando a nossa vida por falta de não refletir, né? Então quais são os vícios, né? Bom, vamos pensar nisso aí, né? Ô, gente, outra coisa que ajuda muito a gente a trabalhar nesse exercício dessa reflexão que nós estamos falando é exatamente o exercício da relação, a sua relação com o outro. Você pode se conhecer. Por exemplo, quando você verifica uma determinada situação num cidadão em que você não se agrada com aquela situação da forma como ele age, né? Tem muita gente que não concorda muito com essa colocação, não. Aí você começa a se observar, olha, isso aí é um legal, isso aí dá para trabalhar. Ah, uma outra coisa que eu lembrei aqui agora, veio na minha mente, outra coisa boa, né? Isso acontece com os casal. Perguntar à esposa quais são os vícios, né, que ela acha dele e vice-versa. Isso ajuda para danar, porque a esposa tem coragem de falar. E põe o dedo na ferida e fala. Isso ajuda para danar também, viu?
Então, é isso aí. Porque, na verdade, a gente tem que fazer essa busca, gente. Se não fizermos a busca, né? E porque, eu vou dizer uma coisa, eu busquei um conceito de liberdade, que é profundo, e vou passar para vocês agora. Sabe o que é liberdade? Fazer o melhor. Isso que é liberdade. E nós temos que fazer o melhor para nós. Então, analisar as nossas opiniões é muito importante. Você emite uma opinião, analisa ela direitinho. Nós temos que começar a deletar o CPU da nossa vida com relação à inveja, ao orgulho. E nós somos muito orgulhosos. Ó, o ouvido primeiro é o meu aqui, entendeu? Aprender com os erros, né? Então, vou dizer o seguinte, nós temos que ter, vou dar uma receita para vocês aqui, para vocês melhorar de vez. 10 gramas de juízo na cabeça. 10 gramas só de juízo na cabeça. Serenidade na sua mente. Equilíbrio no seu sentimento. Pureza nos seus olhos. Vigilância nos ouvidos. Interruptor na língua. O interruptor na língua. Dá uma desligada. Amor no coração. Simplicidade no coração. Simplicidade no estômago. E serviço no bem. Vamos começar a nos observar para a gente poder eliminar esses vícios que nos inibem a nossa plenitude. E vamos desenvolver cada vez mais aquele grande propósito que eu falei com vocês, servir o outro. No momento que nós estamos servindo o outro, as coisas crescem na nossa vida. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, e que cada um de nós realmente venha fazer essas reflexões que são profundas, que é individual. Eu não posso fazer para nenhum de vocês, podemos trocar de ideia, mas para que você possa marcar o gol da sua vida, depende unicamente de cada um de nós. Que façamos diferente. Para alcançar esses objetivos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que nós possamos sempre alcançar os nossos objetivos maiores, que é a nossa felicidade e a fé no futuro possa imperar na nossa vida. Ok? Que Jesus abençoe a todos.